A paz do Senhor Jesus a todos. Acompanhe essa entrevista que o pastor César Cavalcante fará ao pastor Marco Feliciano. Acompanhe o vídeo. Sejam bem-vindos a mais um programa Conversa entre Amigos. Aqui, pastor César Cavalcante, e nós vamos juntos até o meio-dia. Que Deus nos ajude a termos um bom programa. E essa manhã, ao vivo, aqui na Rádio Unidade FM 96,5, e para todo o Brasil e pelo mundo, através do YouTube da Rádio Unidade FM e também no meu YouTube, no meu canal, no César Cavalcante. Hoje, você já percebeu aí quem está aqui com a gente, pastor e deputado Marco Feliciano. Cara, muito bem-vindo, muito bom te receber. Até que um dia a gente sentou numa mesa para conversar. Oxe, e como eu disse para o meu pessoal que eu chamei agora para assistir, foi uma surpresa para mim. Eu não sabia que era com você a conversa. Te acompanho, sou fissurado em recortes de internet. Seus debates são muito edificantes, interessantes e polêmicos. Verdade. Eu falei, será que um dia vão lembrar do velhinho aqui? E chegou o dia. Cara, muito bom. Eu vou começar perguntando sobre qual a formação do Marco Feliciano, mas não na academia. Estou falando como gente, para ele ser essa pessoa conhecida no Brasil inteiro, no mundo inteiro hoje. Como é que começa? Você se converteu, você nasceu na igreja, se converteu, quando, onde, como é que é essa história? César, eu venho de uma família extremamente pobre, uma família até grande, né, para o tamanho da nossa cidade, e eu fui coroinha na igreja católica. Eu congregava na paróquia Cristo Rei com o Padre Ângelo. Com 6 anos de idade eu tive uma experiência dentro da igreja católica, eu já contei isso em vários podcasts, e eu senti uma vocação desde criança. Com 9 anos de idade eu li a Bíblia toda, de capa a capa, a Bíblia Ave Maria. Caramba. Era a Bíblia católica, a patroa da minha mãe emprestou para eu poder fazer a primeira comunhão. Fui um dos primeiros meninos do estado de São Paulo a fazer a primeira comunhão com idade baixa. Novinho, criança. Muito novo. Né? Minha mãe achava que eu ia ser padre. Né? Eu tenho uma história, eu nasci no dia 12 de outubro, é uma data religiosa. Minha mãe era devota de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Meu avô tem na história dele que ele recebeu um milagre em Aparecida do Norte. Aí eu venho nascer no dia de Nossa Senhora. Uhum. Então a família achava que eu nasci para esse propósito. Né? Ainda bem que Jesus entrou no meio do caminho. Em vez do Brasil ter um padre, tem um pastor pentecostal. Né? E como que foi essa conversão? Eu tinha 13 para 14 anos. Eu era um rapaz já com problema de drogas. Eu era droga dependente nessa época. Trabalhava numa empresa na minha cidade chamada Agropecuária J. Mendonça. Eu era office boy. E lá eu conheci um rapaz que era da Assembleia de Deus, que trabalhava lá. E a gente ficava na mesma sala. Eu ficava no chão fazendo arquivo. Na época de arquivo, os jovens aí tem que dar um Google para saber o que é arquivo. Né? Enquanto eu fazia o arquivo, ele assoviava uma música, e aquela música entrou no meu coração e eu comecei a chorar. Ele me viu chorando, se levantou. Você nem sabia a letra da música? Não sabia o que era. A melodia me tocou. E ele falou, por que você está chorando? Eu falei assim, essa música que você está tocando, você está assoviando, ela mexeu comigo. O que é? Ele disse, é um hino. Era o louvor Deus está aqui. Aquele corinho antigo. Tão certo como o ar que eu respiro? Esse aí. Deus está aqui. Tão certo como o ar que eu respiro. Esse louvor. Quando ele cantou para mim, aí eu desabei em prantos, né? Filho de mãe solteira, tinha tido uma experiência daquele dia muito ruim, né? Eu encontrei um irmão meu biológico dentro do elevador do prédio onde a gente trabalhava, e quando a porta fechou, eu falei para ele, nós somos irmãos, né? Porque eu via ele pela rua, minha mãe falava, mas a gente não tinha contato. E ele partiu para cima de mim, me segurou pelo colarinho e disse, se você falar isso para alguém, eu bato em você. Caramba. Então foi um choque para mim. E aí nesse dia? Foi nesse dia. Aí nesse dia eu sentado lá fazendo arquivo, com o coração apertado, e ele começou a assoviar. Isso entrou no meu coração, eu perguntei para ele o que era, ele disse que era Jesus, eu queria conhecer. Fui para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na Avenida 11, número 811, ano de 1987. Em Orlândia. Orlândia, cidade que eu nasci e moro até hoje. Cara, e quando que você que nasce essa vontade de pregar, de ser pregador, cara? Você começou a pregar com quantos anos? Com 13 anos, porque a Assembleia de Deus é a igreja dos leigos, né? É a igreja das oportunidades. Quando viram um menino novo, eu sempre fui muito falante. Me deram o microfone para dar um testemunho, eu desembaraçado, falei bastante, né?
falei algumas heresias, que eu estava vindo do catolicismo ainda, mas tiveram piedade de mim, me esmeraram e disseram, ele tem vocação. E eu comecei a tomar destaque já na adolescência. Isso antes dos década de 90? Bem antes, em 1987. E nessa época você começou a gostar... Quem que eram os seus... Você mirava em quem? Vai, então, nessa época eu estou me convertendo ainda, em 1987. Foi logo depois do Carnaval. Eu me batizei no mês de abril, já desse mesmo ano, 2 meses depois, eu estava batizado nas águas. Uma semana depois fui batizado com o Espírito Santo, numa grande festa que teve lá da Assembleia de Deus em Ribeirão Preto. E lá eu vi o primeiro pregador pregar, que foi o pastor Luiz Carlos, de Capinópolis, já dorme no Senhor. O senhor Luiz Carlos era um mineiro, cheio do Espírito Santo. Eu fui batizado com o Espírito Santo, ele fazendo um apelo. Durante a pregação nada aconteceu, mas quando ele começou a chamar as almas, e foram dezenas de pessoas que aceitaram Jesus, foi uma tarde, eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Eu fiquei horas tomado pela presença de Deus. Foi um batismo até diferente, porque ele estava lá fazendo o apelo e eu virei para o menino que estava do meu lado, que era o Betinho, que era um amigo meu de igreja, falei, vamos embora. O Betinho me olhou com o olho estatalado. Eu falei, o que foi, Betinho? Ele começou a chorar, levantar a mão. Eu falei, o que foi? Aí ele me ouviu falar em português. Ele disse que eu conversava com ele em outras línguas. Você achava que estava falando português? Na minha mente eu estava falando em português. Quando eu parei para me ouvir, aí eu fui tomado por uma epifania, eu tive um êxtase, e eu fiquei 2, 3 horas ali tomado pela presença de Deus. Então, muito novo, 2 meses na igreja, 2 meses e 1 semana. Né? E aí eu comecei a ouvir pregadores. Fui na casa de um amigo chamado Zé Augusto, o apelido dele era Leleco. A mãe dele era Gari, lá na minha cidade. Família muito pobre. Uma casinha muito humilde. E o Zé Augusto falou assim, vem cá que eu vou te colocar aqui um pregador para você ouvir. Você era na época das fitas já. Fita cassete. Fita cassete, exatamente. Aí ele colocou lá aquele aparelho de som, colocou a fita cassete, e eu estou ouvindo uma voz rouca, uma voz bonita, uma eloquência. Pastor Idecaso Takayama. O vozeirão, né? Vozeirão, ele pregando. E no fundo, quando ele parava de pregar, aquele movimento do povo. E ele pregava muita autoridade. Me arrepiava todo dia. O que é isso? Ele disse, isso aqui é o ministério da itinerância. Eu falei, e é isso que eu quero para mim. O Takayama era Cristo Vive. Cristo Vive. Cristo Vive. Cruzada Cristo Vive. Você vê, mais tarde me tornei amigo do pastor Takayama, me tornei companheiro de parlamento, que ele foi deputado federal. E o ano passado, pregando em Curitiba, eu liguei para ele, fui até a casa dele, busquei ele, porque ele já está bem velhinho, o pastor Takayama. E ele foi comigo para os cultos. Saímos para jantar junto, foi um tempo de mesa muito lindo, foi uma inspiração para mim. Cara, e então o primeiro pregador assim de nome nacional, foi o Takayama. Foi o pastor Idecaso Takayama. Aí eu passei a imitar o pastor Takayama, né? Eu imitava até a língua estranha dele. Não me chamo de herético, era você só... Você imitava os pregadores? Quem mais você imitava? Eu imitava, a minha voz era... Eu estava naquela fase em que a voz começa a ser modulada, então eu sempre tive a voz muito afônica, e eu tinha facilidade de imitar pregadores. Aí eu conheci os outros. Na minha época era um quinteto, né? Pastor Napoleão Falcão, Gesiel Gomes, Gilvan Rodrigues, Idecaso Takayama, e por último vem Gilmar Santos. Gilmar Santos. Que é desses daí o mais novo, vamos colocar a ordem nesse negócio. Então, primeiro é o Gesiel, o pai de todos, né? Gilvan é mais velho. Aí Gesiel, aí Napoleão casa com a irmã. Não sei se você sabia disso. Napoleão casou com a irmã da esposa do pastor Gesiel. E começou a atender as agendas do Gesiel. E ele se tornou um nome. E Gilmar vem indicado pelo Napoleão. Então esses 5 eram a minha referência. E vamos abrir o jogo. De quem você gostava mais da pregação? Eu sempre gostei. Cada um tinha uma peculiaridade, né? Porque eram homens inimitáveis, né? Quem consegue imitar um Gesiel Gomes? Gesiel, quando começava a falar, era uma metralhadora que não parava mais, né? Eu costumo dizer que o pastor Gesiel, Deus estava inspirado no dia que fez ele, falou assim, eu vou dar para um homem todo tipo de unção que existe, dons bíblicos e até dons extra-bíblicos, e vamos ver o que ele suporta. Gesiel é um concurso, né? Porque de todos esses aí, todo mundo olhava para o Gesiel. Sim, porque Gesiel é o mestre, Gesiel era o evangelista, era o profeta. Gesiel tinha todos os ministérios condensados dentro dele, né? E eu me inspirava nele, mas era impossível imitá-lo. Gilvan Rodrigues tinha um cacuete que era só dele, né? Deus, e uma eloquência e uma graça, né? Aí para imitar ele, fazer isso aí não dá. Não, meu pulmão não dá certo. Napoleão, aquela verborragia é um palavrão, com aquele verbo apurado, com aquela graça, né? Com uma rebuscada,
Ele tinha facilidade, ele tinha fluência, né, nas Ele palavras falava difíceis. palavras que ele não sabia que Eu tinha que procurar no dicionário. Eu achava que ele estava falando em língua estranha, mas depois vieram palavras rebuscadas. E depois, por último, veio o Gilmar. O Gilmar eu consegui imitar mais, né? Porque o Gilmar ele tinha uma mensagem, era expositiva e era mais fácil. Não era como a mensagem do Napoleão, que tinha. Napoleão citava, era temática, né? Gesiel também. Agora o Gilmar era mais expositiva, né? E eu conseguia engrossar a voz e eu imitava o Gilmar. Quer que eu imite aqui? Eu quero. Meu Deus! Deixa eu ver Eu não vou pregar mais. Depois eu vou continuar. É isso aí. Adore. Né? A primeira mensagem que eu vi do Gilmar foi Babel, Calvário e Pentecoste. Não sei se você lembra disso. Lembro dessa. Babel, Calvário e Pentecoste. Querem saber o que é Babel? Pastor Gilmar vai vos falar. Babel. Você lembra? Isso aí é a pregação. É a pregação dele. Você decorou? Eu era moleque, eu decorava tudo, memória boa. Sempre tive uma boa memória. E aí eu chegava no culto de mocidade e falava para os meninos: quem que vocês querem ver pregar hoje? Aí nós tínhamos que eu traga aqui hoje? Nós queríamos ver o Gesiel. Aí eu tentava o Gesiel, conseguia uns 5 minutos, depois acabava o fôlego, né? Porque Deus está aqui, Ele está em cima, Ele está embaixo, Ele é aquele que abre, aquele que fecha. Que tem, que pode, que entra. Então, só que acontecia um fenômeno, né? Quando eu imitava eles, eu falava tudo. Gilmar, eu conseguia pregar a mensagem dele toda. Igualzinho. Quando o Gilmar pregava, caía uma alegria na igreja. Quando eu pregava, caía uma tristeza na igreja. Eu falava, mas eu faço tudo certinho, por que não funciona? Aí um dia orando, eu sempre tive cultura de orar no monte, né, no meio do mato. Um dia eu falava, Senhor, eu não tenho nome de pregador, porque veja só, os pregadores, o nome combinava, né? Olha, Gesiel Gomes, Napoleão Falcão. E Decaso Takayama, Gilvan Rodrigues, eles já nasceram com o nome. Falei, Marco Feliciano não tem nem sonoridade. Não combina. E eu estava orando e chorando era uma madrugada, e o Senhor falou comigo. Eu ouvi a voz do Senhor. O Senhor disse para mim, se eu quisesse 2 Napoleões, eu teria feito 2. Se eu quisesse 2 Gilmar Santos, eu teria feito 2 Gilmar Santos. E o Senhor falou para mim, eu não quero que você seja um eco, eu quero que você seja uma voz. Toma. Uma voz. E eu falei, mas olha o meu jeito. O Senhor disse, a unção não está na eloquência, não está na aplicação certa, a unção não vem da horizontal, ela vem da vertical. Eu posso te usar do jeito que você é. E fui. A primeira vez que eu preguei no Gideões, que foi o congresso que me abriu as portas do mundo, foi em 1999. Quem te levou lá? Como é que você chegou lá? Mateus Jensen. Opa. Lembra do velho das Mateus? Irmãs Falavinhas. As Irmãs Falavinhas, Mateus Jensen. Mas você, calma aí, você nessa época que Deus falou pra você não imitar mais ninguém, você era... Então, eu já era, quantos anos você tinha? Eu já tinha 17. E já pregava por ali? Já pregava ali na região, eu casei com 19, né? Casei muito cedo. A igreja, ela fazia isso com a gente, para que não se consagrava obreiro na Assembleia de Deus solteiro, não né? dava, né? Então, peraí, você era solteiro, então? Eu era solteiro quando comecei a pregar com 13, né? Com 14 eu já pregava em culto ao ar livre, pregava nos congressozinhos da região ali. Com 15, que eu era assíduo da escola dominical, eu lia muito, né? Tinha muita facilidade de falar. E quando você começou a pregar em congressos maiores, mas ainda imitando os pregadores... 17 anos eu já comecei a pregar em congressos na região. E você não tinha... Porque antigamente a pessoa não sabia que estava imitando direito, né? Alguns o conteúdo. Só quem gostava, quem seguia já esses ouviu pregadores, né? Porque no interior demorava muito para chegar. E aí, como eu tinha facilidade, eu ia... Aí da sua época... mas tem também o Abílio, né? Um pouco antes de você. Então, o Abílio vem antes de mim. O Abílio Santana. O Abílio é discípulo de Napoleão, né? Isso. Começou representando Napoleão. E aí eu venho nessa safra. E eu me perdi onde eu estava. Não, aí quando Deus falou que você não precisava imitar. Isso. Aí eu comecei a criar os meus sermões. Mas eu sempre colocava uma pitadinha de algum desses pregadores, né, ali, para o povo ver, né? Porque era o que o povo queria ouvir. Quando a porta se abriu para mim como pregador desse maior evento do Brasil, que era o Gideões, eu tinha 25 anos. Pelo Mateusiense, então. Pelo Mateusiense. Mateus me viu pregar no Paraná. Essa aqui é uma história interessante. Eu estava pregando numa cidadezinha chamada Mauá da Serra. Mauá da Serra é uma corritela. A cidade tinha, na época, 3 mil habitantes. Quando eu parei em Londrina e peguei um outro ônibus, fui até a cidadezinha, parei na rodoviária. Quando eu desci com a mala e vi aquela cidade que só tinha uma única rua asfaltada, eu falei, eu não nasci para ser pregador. Porque eu só navegava nos córregos, né? E a gente sonha com os mares. E eu cheguei naquela cidadezinha, aí quando eu tô na rodoviária, o irmão veio me buscar, quando passou na frente da igreja, a igreja era um monumento. A metade da cidade era crente. Caramba! Tinham 1.500 crentes na época.
E aí eu estou pregando no culto à noite, quem é que entra pela porta da igreja no Paraná, na cidade de Mauá da Serra? Mateus Jensen. Não conhecia ainda. Mateus entrou com equipamento e ele transmitiu o culto pela Rádio Marumbi. Pessoal... eram duas rádios, era a Rádio Marumbi e a Nova de Paz. Isso, Nova de Paz. Explica quem que é Mateus Jensen pro pessoal. Vamos lá, Mateus Jensen foi um dos maiores evangelistas do Brasil e o pioneiro na questão de rádio dentro das Assembleias de Deus. Mateus Jensen foi deputado federal de vários mandatos, né? E com os mandatos ele conseguiu as rádios. E com as rádios ele conseguiu pregar o evangelho, levar o evangelho em lugares que ninguém nunca foi. Tinha uma história do Mateus no Amazonas. Chegaram uma vez no Amazonas, o pastor Cisino contava isso, o velhinho lá dos Gideões, que ele chegou no lugar, estava lá, Igreja Mateus Jensen. Ué. Porque o Mateus, o povo escutava ele no rádio. Não tinha pastor, o povo se converteram pelo rádio, receberam milagres. Então Mateus foi esse evangelista. Mateus era um caça-talentos, né? Aí ele te viu pregando lá. Mateus lançou Mara Lima, Júnior, Canarinhos de Cristo, Irmãos Viana, aquela turma de antigamente. E aí ele me viu pregar. Quando eu estou pregando, ele transmitiu o culto ao vivo e o telefone da Rádio Marumbi truncou. Depois ele me contou. O povo ligando, dizendo assim, irmão Mateus, onde o senhor conseguiu essa pregação do pastor Mauro Ferreira? Mauro Ferreira? Maurinho Ferreira. Mauro Ferreira foi um dos grandes pregadores. E a sua voz era igual a isso? Idêntica do Mauro Ferreira, idêntico. Mauro Ferreira, ele andava junto com a dupla Otoniel e Osiel, né, que os irmãos José de Paulo, né? Eles cantavam Desejo Missionário. Isso. Né? E... Quem me dera ir ao campo missionário. Quem me dera. Senhor, era a musiquinha que eu estava cantando ali. Né? Aí o Mateus, o olho dele ficou vidrado, me chamou e disse assim, olha, eu queria conversar com você. Nós estamos chegando, ano que vem a eleição, meus filhos são candidatos, e eu faço aqui cultos, né, no estado interior, muito crente, dizendo, não, eu não me envolvo com política. Olha só. Você tinha noção que aquela era uma conversa que mudava a sua vida? Era profético e eu não sabia, né? E tanto é que eu falei para ele, não aceitei na hora. Imagina eu começando, uma oportunidade se abrindo e eu quase fechei a porta. Dizendo, não, o senhor me dá um tempo que eu vou falar com Deus, porque eu me misturar com política... Ele queria fazer cruzadas lá, os eventos? Os filhos buscavam voto na igreja, então ele precisava de cantores e pregadores. Ele me viu pregar, ele viu que o povo gostou, veio ligações do estado inteiro, a minha voz do Mauro Ferreira. Depois eu descobri quem foi Maurinho Ferreira, ganhei um disco naquela... E você nem sabia quem era Mauro Ferreira quando começaram a falar? Nem ouvi falar. Aí quando me deram o disco, eu me assustei. Que parece mesmo. Era a minha voz. Exatamente a minha voz, só que com uma capacidade, uma sabedoria, uma eloquência. Mauro Ferreira foi ibadiano. Ele, Gesiel Gomes e Takayama também frequentaram o IBAD aqui em Pindamonhangaba, né? Então o Maurinho tinha um irmão que era pastor aqui em São Paulo, Moacir Ferreira, acho que é Moacir Ferreira, era um grande pastor aqui. Bom, enfim, Mateus me deu o telefone dele e eu recebi uma confirmação profética, que se eu for contar aqui vai tomar muito tempo, e fui atender o Mateus. Aí eu preguei por 3 meses no Paraná. Era de manhã, de tarde, de noite. Eu morava dentro de uma van. Eu, Júnior, os Canarinhos, os irmãos Viana, a gente ia de cidade em cidade fazendo cultos. Como o Mateus tinha a potência da rádio, onde anunciava, ele falava, fervia. A Assembleia de Deus enchia. E eu preguei por 3 meses, eu preguei acho que em 60 cidades do Paraná, e todos os cultos ele transmitia pela Rádio Marumbi. O Paraná foi incendiado, né? Que era um menino novo, pregando com uma eloquência e tal. E o Mateus me fez uma promessa, ele disse, olha, se os meus filhos ganharem, me faz um pedido. Eu disse, meu pedido? Eu queria pregar nos Gideões. Era um pedido quase impossível, né? Menino do meio do mato. Aí você já era solteiro ainda? Era solteiro? Não, já estava casado, tenho 25 anos agora, né? Tinha 24 anos. Aí o Mateus disse, se os meus filhos ganharem, eu te coloco nos Gideões. Naquela eleição, os filhos dele teve mais voto do que nas eleições anteriores, mas por conta de coligação partidária não entraram. Mas mesmo assim o Mateus me ligou e disse assim, eu quero te agradecer e eu vou realizar o seu sonho. Já liguei para o Cisino e você vai pregar nos Gideões o ano que vem, no mês de abril. Aí eu me preparei. Aí a gente está falando de que 99. Isso ele falou comigo em 98, e em 99 eu fui para os Gideões. Você frequentava lá antes dos Gideões? Eu já tinha ido várias vezes lá, mas só ouvindo, né? Eu nunca sonhei um dia estar no púlpito. Aí em 99 eu fui com a caravana da igreja, despesa paga tudo por mim, eu e minha esposa, recém-casados, andando de ônibus de Balneário para Camboriú, tinha um ônibus que era o amarelinho que levava a gente. Né? No primeiro culto eu perdi a Bíblia. Sério? Com um sermão escrito, com tudo, né? Depois de orado horas, escrito. Você escreveu tudo e você ia pregar e perdeu? Apontamentos, e perdi a Bíblia antes de chegar no culto.
Minha esposa sentou no banco do ônibus e eu fiquei em pé, e ela de saia colocou o paletó, colocou a Bíblia, e como estava muito quente, eu tirei o paletó. Colocou em cima do colo. Quando ela levantou, ela catou o paletó, esqueceu a Bíblia escorregou e ficou debaixo do banco. Quando eu cheguei no culto, cadê a Bíblia? Cadê o sermão? Aí o pastor Isaías, né, que era um dos grandes dirigentes dos Gideões, hoje ele é pastor, acho que na Argentina ou na Bolívia, ele ficou sabendo da minha história, eu falei que perdi a Bíblia, ele falou assim, quero ver se você é pregador agora. E me deu uma Bíblia lá que ele tirou do plástico. Uma Bíblia e eu preguei numa tenda, uma tenda que ficava de frente ao ginásio. O ginásio não era daquele tamanho ainda, não havia passado por reformas. E eu caí na graça do coração do povo. O povo gostou. E aí falaram para o pastor Cisino, aí era para eu pregar só nesse culto. Aí me levaram para pregar no ginásio nesse mesmo ano. Então no mesmo ano que era para você pregar só na tenda, em volta, só aí... Me levaram para o ginásio no domingo à tarde. Era o intervalo dos cultos, né? E eu sentei lá 2 horas da tarde, estou sentado quietinho. Eu lembro que um dos genros do pastor Cisino olhou para mim e disse assim, filho, você pode sentar lá atrás? Eu disse, por quê? Porque aqui é só para os pregadores. Eu disse, mas eu sou pregador. Ele olhou o óculos, abaixou e disse, mas você não tem cara de pregador. Mas eu fiquei ali. Aí quando me deram a oportunidade, aí eu preguei a mensagem, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Os 4 poderes que lutam pela vida de missionário. Não era pela força física, nem pela força intelectual, nem pela força dessas forças humanas, mas pelo poder do Espírito do Senhor. Isso foi há 27 anos atrás. E aquela mensagem abriu as portas dos Gideões. No ano seguinte... Não existia internet. Eu sou pregador antes da internet. Então, como é que isso aí ganhou o Brasil? O pastor Cisino, que eram as fitas. O pastor Cisino gostou de mim. E não tinha fita dessas pregações, porque eu não era o pregador oficial. Tanto é que a primeira pregação no ginásio não tem. Não gravavam tudo, né? Desses dias atrás eu encontrei uma fita. Um irmão me deu uma fita lá no Paraná que ele gravou, né? Dá até tristeza de ouvir, né? Não sou eu que estou pregando. Não falei tanta besteira assim, né? Mas era eu, lá há 27 anos atrás. Aí, pastor César, no ano seguinte eu voltei, no ano de 2000. Aí eu voltei convidado pelo pastor Cisino. Oficial. Aí nesse ano eu estava orando e falei, Senhor, eu vou crer no que o Senhor falou comigo lá no monte, que o Senhor vai me usar do meu jeito. E naquele ano eu preguei uma mensagem que dividiu águas, não apenas dos Gideões, mas do Brasil. Eu preguei o sonho de José. E o sonho de José era uma pregação de lágrimas, não era uma pregação de grito. Imagina, num congresso onde só tinha aquele fervor pentecostal, aquele grito, eu venho contando história. Né? E eu, quando estou narrando a história de José, o ginásio todo parou, todos pararam, a rádio, todos que estavam ouvindo pararam para ouvir, porque eu comecei contando história de maneira muito didática. E conseguiu a atenção de todo mundo. A atenção da criança, do velho. E Deus, para me coroar, no meio da pregação, levantou um paralítico. Eu não orei por ele, eu não estendi a mão por ele, só vieram trazendo. Ele era um menino, ele estava cheio de equipamento nas pernas, e a mãe trouxe os aparelhos, o moleque correu no púlpito. Então, aquela mensagem correu o Brasil não por causa da mensagem. Todo mundo queria ver o paralítico que andou. Aí, as pessoas compraram por causa do paralítico, mas a mensagem entrou no coração do Brasil inteiro. É uma das mensagens que até hoje foi uma das mensagens mais ouvidas na história do pentecostalismo brasileiro, o sonho de José. Tanto é que eu tive que regravar a mensagem, porque nós não tínhamos mais, a matriz dela, que foi em VHS, rompeu, não saia mais imagem. Aí eu regravei ela no Rio de Janeiro, lá no Rio Centro, e sempre foi assim uma explosão. Cara, ali nasceu. E mudou sua vida, né? Isso. Mudou a minha vida, acho que mudou o conceito sobre pastores, porque eu sou um menino. Eu chego numa época que só 5 grandes pregadores pregavam no país inteiro. Aí surge um elemento surpresa. Um menino que não tem mãe crente, que não tem pai crente, que não tem um pastor que ele apoia, ali, né, sem pedigree, sem nada. E eu caí no coração do pastor Cisino. O pastor Cisino me chamava, até antes de morrer, me chamava de Marquinho. Para ele eu sempre fui o Marquinho. O menino da roça, da Vila Tatu, né, o ex-cortador de cana-de-açúcar, que ele caiu no coração do velho. A minha fita nos Gideões passou a ser a fita mais vendida da história dos Gideões. Caramba. E de lá para cá, esse ano agora de 2025, agora no mês de abril, eu vou completar, se Deus permitir, né, se ficar vivo até lá, 27 anos pregando consecutivamente no mesmo púlpito. E você lançou a moda do colete, né? Do coletinho por baixo do coisa, e daqui a pouco os pregadores todos pregando de colete. Depois você começou a deixar o cabelo crescer, e o pessoal começou... Antes do colete teve suspensória.
É verdade, é o suspensório que eu ia lembrar. E eu ressuscitei as fábricas de suspensório no mundo. É isso aí, é verdade. Aí todo mundo começou a usar suspensório. Na primeira você já foi de suspensório? Não, foi em 2000. Em 2000 eu já fui. 99 não. Mas você já usava? Ou você lançou lá mesmo? Um irmão me deu um suspensório, porque eu tinha... não sei se você lembra, na nossa época a gente não comprava terno. A gente mandava fazer. Mandava fazer. Aí o terno era feito em cima da barriga. E quando eu pregava, a barriga ia murchando, a calça descia. Então eu levantava a calça. Ficava levantando a calça. Um dia um irmão falou, você já viu uma pregação sua? Eu falei, por quê? Eu contei, você levantou a sua calça mais de 60 vezes. Eu falei, e como é que eu resolvo isso? Ele falou assim, vou te dar um presente. Me deu um suspensório. Então o suspensório era para segurar a calça. Não era um adereço, não era vaidade. Mas virou depois um negócio. Acabou virando, porque eu uma vez fui pregar em Boston, num congresso de adolescentes, tinha lá 900 adolescentes. Quando eu tirei o paletó, né, porque o pessoal falava, ele vai pregando mesmo, mas quando ele tira o paletó é que Deus pegou ele. Quando eu tirei o paletó e me ajeitei o suspensório, na minha frente uns 50 garotos tiraram o paletó e se ajeitaram com o suspensório. Fizeram uma homenagem. Eles estavam no suspensório. Acabou o culto, né? Também foi uma alegria, foi uma glória. Então, isso virou uma marca. Aí depois, eu mexi no cabelo. Aí depois eu coloquei lente de contato, verde, azul. Aí eu coloquei essa pulseira, que não sai do meu braço já tem décadas. Aí eu parei de pregar de paletó. Aí eu virei o nosso meio religioso do avesso. Eu fiz a juventude pensar e os velhos repensarem. Né? Porque eu via a igreja lá na frente. Eu via o futuro. E o futuro que eu via não era um futuro que agradava. Porque eu via a hipocrisia da minha geração achar que a unção estava na roupa ou no cabelo. E eu falei, eu não posso passar essa imagem para eles, eu tenho que provar para eles que a unção não está, Deus não está me usando por causa da gravata, não é por causa disso, não é por causa da minha aparência, é uma chamada específica. Aí, eu sabia o preço que eu ia pagar. Porque o boleto vem, né? Avaliei os prós e os contras e cheguei à seguinte conclusão, vale a pena pagar o preço. Eu estava em evidência, minha agenda era extremamente concorrida, quem me queria tinha que me aceitar do jeito que eu era. Bom, vamos dividir em duas partes. Eu vou fazer um intervalo e a gente vem, continua já. Vira aí, depois a gente vai falar sobre política e tal. Vamos embora. Vira aí, a gente volta já. Vai. De volta com o programa Conversa Entre Amigos, hoje recebendo aqui o pastor e deputado federal Marco Feliciano. Falamos aqui do ministro da chamada tal. Agora, vamos lá. Quando é que o Marco Feliciano parou e falou assim, cara, política? Porque quando o Mateusense te chamou, você tinha pavor a política. Quando é que entra nessa, sei lá, no seu coração, na sua cabeça, fala assim, eu acho que dá, hein? Como é que é essa história? 2006 é o ano. 2006 passa na Câmara dos Deputados o PL da homofobia. É verdade. É aprovado numa quinta-feira, um baixo quórum, e com uma bancada evangélica já existente de 60 deputados. 60 deputados que não vigiaram, que não cumpriram o seu ID, né, que prometem para a igreja chegar lá e cuidar, e deixaram passar esse projeto. E esse projeto era um projeto tão vil que ele deixava padres e pastores em saia justíssima, né, porque você não tinha como mensurar o que era preconceito. Uma dupla gay chega na sua igreja, pede o casamento, você não casa, e ela poderia te processar e você... crime inafiançável. E aí em 2006 que, presta atenção gente, a gente está num momento da história do Brasil interessante, porque a partir desse momento é que tudo agora é homofobia. Sim. Se você não concordar, não sei o que lá, então você é homofóbico, né? O que nem faz sentido à luz da palavra é homofobia, né? Mas vamos lá, segue aí. Isso em 2006, quando eu vi que era o famoso PL 122, quando ele passa na Câmara e vai para o Senado, assustou o Brasil inteiro. Pastores e padres começaram, sem internet, a reverberar nos cultos. E quando eu vi aquilo, eu falei, eu sou culpado disso. Por quê? Porque como formador de opinião de uma geração, eu pregava contra a política. Em 2004, 2 anos antes, eu estou no púlpito dos Gideões, né? Eu cito sempre os Gideões, porque era a maior vitrine. E eu falo ali, se algum dia você me ver na política, saiba que eu me desviei. Você falou isso aí lá? Falei porque eu sou assembleiano. Assembleiano, a gente repete o que a gente aprende com os nossos pais. E os nossos pais insistiam em dizer que a política era do diabo. Como também a televisão era do diabo, a praia era do diabo, ou seja, o diabo era dono de tudo que era bom. Essa barba aí também. Né? Tudo. Só Deus na causa, né? E a gente, em respeito, falava. Mas em 2006, quando eu vi esse projeto, eu falei, calma aí, eu sou culpado disso. Eu passei então os anos começando a tentar me envolver na política, conhecer política e me preparar para o momento certo.
Em 2010, eu me candidato a deputado federal, sem apoio de ninguém, porque todas as grandes igrejas já tinham seus indicados aqui no estado de São Paulo. Né? Muitas pessoas não sabem que, César, a falta da cultura política é tão grande que quando termina a eleição, terminou agora a eleição no ano 2022, eu recebi mensagem do país inteiro. Né? Todo mundo votou em você. Pastor, eu votei no senhor, mas a urna estava com defeito que aparecia a foto de outra pessoa. Né? Aí, quando eu tinha paciência, agora não respondo mais, explicar para as pessoas o seguinte: esse número existe, mas em cada estado é um candidato. Eu sou eleito só pelo estado de São Paulo. Como deputado, só posso receber votos do estado. Senador, deputado federal, estadual, é só do seu estado. O único que tem voto nacional é presidente da República. Né? Então, como aqui em São Paulo todas as igrejas já tinham seus candidatos, eu não tive apoio de ninguém. Então, eu me lancei numa aventura. Né? Eu tinha um coração queimável, eu tinha certeza que Deus me mandou para isso, mas foi como se fosse uma aventura. E lancei, o próprio partido, que era o PSC, não acreditou, até que abriu-se as urnas. Ao abrir-se as urnas, eu fui o 12º deputado mais votado do estado naquele ano. Do PSC fez quantos nessa época? Do PSC fez dois, e eu fui o primeiro, porque o meu voto puxou o segundo, no volume de votos que eu tive. Eu tive 212 mil votos no estado de São Paulo. É muito voto. Né? Muito voto. 4, 5 Maracanã cheios de pessoas que saem de casa só para votar no seu número, né? Sem televisão, sem dinheiro, sem papel, sem nada, né? Eu não sei o que aconteceu, foi Deus. Deus fez isso. Aí eu chego na Câmara dos Deputados e imagine você está falando aqui agora da língua hebraica, né? Imagina você que só fala a língua portuguesa entrar numa sala onde todo mundo só fala hebraico. Aconteceu isso comigo. Você fica perdido lá, né? Eu chego, eu sou um tribuno por natureza, mas eu domino a hermenêutica bíblica, não a hermenêutica política, não a exegese aquela política. oratória lá, né? Isso, eu sou um tribuno por natureza, mas não conheço o conteúdo político. Então eu chego lá e fico patinando, porque é um outro mundo, é uma outra linguagem. E você não tinha um deputado que você trabalhou junto? Eu nunca fui nem vereador, nunca fui candidato nem a síndico de prédio, né? Como você montou seu time? Quando você ganha, você tem que montar um time. Exato, ali, então foi uma tortura, porque como eu ganhei no susto, para montar o time eu tive que confiar em pessoas, e isso me custou um pouco caro, primeiro mandato todo. Erra muito, né? Muito, só que aí no primeiro mandato também, Jesus resolveu me destacar. É difícil, é quase impossível um deputado se destacar. Nós somos em 513, 513 deputados. Para um aparecer, ou é com um escândalo, ou é um fenômeno que viralizou na internet. Então é muito difícil. Acontecer dentro de Brasília é muito difícil. E aconteceu comigo. Eu fui eleito presidente da Comissão de Direitos Humanos. Isso no meu primeiro mandato. Eu fui eleito, me candidatei em 2010, assumi em 2011. Em 2013, eu sou indicado a presidente da Comissão de Direitos Humanos. Aí o Brasil virou do avesso. Foi a primeira grande guerra entre esquerda e direita. Primeiro porque ninguém queria que você presidisse, né? Exato. A esquerda não queria, porque a pasta dos direitos humanos era sempre usada por eles, porque era a bandeira deles, a guerra das minorias. De pautas, né? Minorias, racismo, homossexualidade e outras coisas mais. E sempre foi a comissão dirigida pelo PT, ou os seus... correligionários ali, os seus partidos que orbitam ao redor deles, né? E só que naquele ano, como era véspera de eleição já, em 2014 ia ter novas eleições, o PT, pensando na frente, negociou aquela comissão, que era uma comissão pequena e inexpressiva, pegou uma comissão grande, e o meu partido, que era o PSC, que era um dos menores da casa, ficou com a comissão. E quando me indicaram um pastor, presidente da Comissão de Direitos Humanos, Jean Willis, na época, o deputado BBB, foi para a internet e colocou lá, só faltavam colocar um pastor fundamentalista, racista, e todos os istas deles, né? E era eu. E é verdade, aí o maior rolo lá, briga lá com o Jean Willis. O Jean Willis foi o meu antípoda, né? E aí porque ele representava o movimento, né? E eu fiquei firme naquela época, não esmoreci, aguentei todas as perseguições e me tornei conhecido. Eu fiquei 90 dias no Jornal Nacional. Até hoje, na revista Veja, nas páginas amarelas, acho que só 3 pastores deram entrevista. Pastor Malafaia, pastor R.R. Soares, missionário, e eu. Então, eu me tornei uma personalidade do dia para a noite. Eu dei entrevistas em revistas, rádio, televisão, tudo que você imagina. Eu tenho um acervo dessa época, né? Uhum. E como que foi a repercussão disso
Porque teve muita perseguição também. Eu lembro que o pessoal fazia muita manifestação. Hostilização. Manifestação, praticaram violência, depedraram minhas igrejas, picharam a minha casa. Eu apanhei em avião, eu apanhei na rua, eu apanhei em shopping center. Eu passei meses sem poder entrar no aeroporto. Eu ia do interior de São Paulo para Brasília de carro, para evitar constrangimento. Eu que sempre vivi, eu nunca deixei o púlpito. Eu fico em Brasília terça, quarta e quinta pela manhã. Quinta noite eu saio para pregar, prego quinta, sexta e sábado. Domingo prego na minha igreja, onde eu pastoreio. E segunda-feira é o dia que eu descanso. Então eu nunca parei. Eu estou na política há 16 anos. São 16 anos com essa vida, né? E por isso, talvez seja por isso que Deus abençoou tanto e hoje as pessoas acreditam que é possível mandar um religioso para a política, né? Porque a minha história se tornou um modelo, né? Tanto é que hoje nós temos uma bancada evangélica com 112 pastores, né? Só no Senado nós temos... Mas eu lembro que começou, por exemplo, ter um culto, eu vi um culto que era tipo ao ar livre, assim, eu não lembro como que era, tipo um evento, uma cruzada, alguma coisa assim. E o pessoal começou a tirar a roupa, cara, e ficar pelado lá. Tirava a roupa, tal, e começou se beijava. Lá, exatamente. Era uma coisa horrorosa, né? Era uma coisa horrorosa. E faziam isso dentro do culto religioso. Inclusive tem na internet eu dando voz de prisão, usando o Código Penal, artigo 208, que diz que é crime vilipendiar o culto ou qualquer objeto de culto, né? E eles entraram dentro da igreja. Não respeitavam mais. Não respeitavam por quê? Porque a polícia que estava nos ambientes tinham medo desse pessoal, porque eles gritam muito, é uma minoria barulhenta, é uma minoria que não tem vergonha de nada. Então, para onde eu ia, eles iam na frente e faziam, montavam barracas na frente das igrejas. Era um inferno. Olha, tem eu não sei a pessoa que está por trás aqui desse comentário, né? Mas o nome do canal chama Movimento Pentecostal. Ele falou assim: eu fui batizado com o Espírito Santo assistindo um DVD do... Olha aí, que coisa bonita. Do pastor Marco Feliciano. Agora, vamos lá. Fora esse levante todo, que no fim acabou sendo bom para sua projeção nacional, eu acho, porque você ficou um cara muito mais... Eu ganhei um capital político, não posso negar isso. Eu furei a bolha, né? Mas custou muito. Agora, teve também... como é que é o nome? Calúnia, né, cara? Tipo assim, aquela mulher que começou, depois caiu... aí política... virou que era tudo mentira e tal. A política é terrível. Como é que você lidou com aquilo e a sua família, cara, de ser acusado de estupro? Não foi? Um lance assim? Isso em rede nacional. Foi. Com Direita Fantástico, Jornal Nacional. Caindo de pau em cima. É terrível. Veja só, eu costumo dizer assim, que a política ela é um antro e é uma guerra, né? Tem um pensador alemão, agora não vou me lembrar o nome dele, ele dizia assim: a política é a continuação da guerra por outros meios, né? A guerra era feita na base do fuzil, né? No início era na base do tacape, depois foi na base da espada, depois do fuzil, depois da bomba. E aí criou-se a política, que é a arte de você guerrear, só que agora no campo das ideias, no verbo, etc. E o que estava por trás ali, você acha? Então, na política, se eles não conseguem te cooptar, te comprar, eles vão tentar vasculhar a sua vida para manter um dossiê contra você, para te chantagear. E se não encontrarem isso, vão fazer o pior, que é fabricar, que para mim a esgotosfera do ser humano. É você fabricar uma calúnia, é você destruir a reputação de uma pessoa. Como é que você recebeu essa história? Você estava onde? Imagina, eu estava na minha casa. Eu acordei de manhã, era uma sexta-feira, eu estava vindo para São Paulo para pregar. Eu fazia uma campanha aqui na igreja da Cassiane, aqui em Alphaville, eles estavam começando aqui. E eu acordei mal, eu estava mal, meu espírito percebeu. Aí eu liguei para o meu menino que trabalha comigo e disse: me leva para o monte que eu preciso orar. Eu estava orando 2 horas da tarde, chorando, sem entender o que era. Eu sabia que tinha uma opressão, mas não sabia o que era, até que veio a notícia. Quando veio a notícia, meu mundo desmoronou. Imagina um pastor ser acusado de estupro, de tentativa de estupro, na verdade, por uma menina de 22 anos. Né? Mais tarde nós descobrimos que por trás disso tinha um grupo político. Na época eu havia apresentado a CPI da UNE, União Nacional dos Estudantes que não estudam e coisas assim. E por conta disso eu passei a ser perseguido. E eu te contei o testemunho ali, é muito comprido, né? Não dá para contar aqui. Eu só venci porque a política, para mim, ela é um braço do ministério. Eu sou como se fosse um missionário dentro da política. Eu tenho a política para mim como missão. É uma missão. Eu sou necessário na vida pública.
A minha vida abriu a mente da igreja, a minha vida trouxe outros deputados. As minhas bandeiras hoje se tornou a bandeira do bolsonarismo todo. Hoje nós temos gigantes lá no parlamento que brigam as pautas que eu iniciei. E quando eu iniciei essas pautas, quem colou em mim na época foi Jair Messias Bolsonaro. Então começamos juntos essa batalha, né? E hoje nós temos, graças a Deus, aí, conservadores no país inteiro. Mas custou caro. E eu só sobrevivi porque foi Deus que me enviou para a política. E como política. que você lidou, tipo assim, nessa época desse negócio? Depois saiu até no Cabrini e tal, e aí a casa caiu. Para ela e ela foi até... Deus usou o Cabrini para mostrar a verdade, depois usou Luciana Gimenez também. E aí, primeiro você vence a questão opinião pública. O processo rolou por mais 2 anos. Vamos lá, mas na época que, tipo assim, quando veio a bomba, aí família. Viraram as costas para você, cara? Família. Primeira coisa que foi difícil lidar foi com a família. Porque na minha casa só tinha mulheres. Esposa, 3 filhas, minha sogra, minha mãe, que eu sou filho único, as 2 moças que trabalham na minha casa, e até eu tinha até uma cachorrinha que era fêmea. Tudo fêmea, só tinha mulher. Você macho. Então eu sou o herói da minha família, das mulheres da minha vida. E de repente explode uma coisa dessa. Eu estou no antro, a política é um antro. Eu estou em Brasília, é a terra mais terrível do mundo, é o centro do poder. E poder cheira sexo, poder cheira dinheiro. Aí vem a dúvida das pessoas, será que ele fez ou não fez? Né? Aí nessa época eu aprendi uma coisa, César, que eu tenho ensinado. Ao amigo, você não precisa explicar nada, porque é seu amigo. Ao inimigo, não adianta explicar, porque ele é seu inimigo. Nada do que você vai falar vai fazer ele mudar de ideia. Então aí a gente é crente, tem que ir pro joelho e pedir para Deus fazer justiça. Fazer justiça e ele cuidar da vingança. E demorou quanto tempo? Olha, foi 4 meses para a opinião pública mudar, porque nos 2 programas de televisão o Brasil viu que a garota era uma mentirosa. Conto mais. Mais 1 ano na justiça e eu venci. Ela me deve até hoje uma multa de quase R$500 mil. Ela teve que sair do Brasil, para você ter uma ideia. Só que lá dos Estados Unidos ela continuou me atormentando, a mim, os meus seguidores, Eduardo Bolsonaro, que já tinha um processo dessa moça na justiça, o filho do presidente Bolsonaro. Ela tinha processado ele também? Ele foi antes de mim, só que como estava em segredo de justiça, ninguém sabia. Depois veio à tona, né? É uma coisa de maluca, é coisa política plantando para destruir a reputação de uma pessoa. Né? O Romeu Tuma, o Tuminha, melhor dizendo, escreveu um livro, Destruição de Reputações, né? Que era o que o PT fazia. O PT tinha uma força midiática de destruir reputações. Então, porque se você destrói a reputação do seu oponente, ele não tem mais argumento para ir para os debates no campo das ideias com você. Então me calaram por esse tempo. Aí depois que eu venci, também virei herói. Só que a moça atravessou o Oceano Atlântico e lá a jurisdição brasileira não alcançava. E a internet é terra sem lei, você sabe disso. Uhum. De lá ela está aqui também, né? Aí eu comecei a orar, falei, Senhor, eu chamei meus advogados, eu vim aqui em São Paulo, aqui tem a Delegacia de Crimes Cibernéticos, e eles disseram, não há o que se fazer. Acionamos o YouTube, acionamos tudo, e não tem o que ser feito. Tipo, você ganhou o processo aqui, mas ela está lá causando. Aí eu estava orando, nós somos crentes, estou aqui falando com o pastor, e Deus usou uma pessoa para falar para mim, dizendo assim, existem 2 vinganças, meu filho, a sua e a minha. Eu posso te dar a sua vingança, só que a sua vingança ela é mais rápida, porém tem consequências. A minha vingança, ela é perfeita e não deixa consequências, só que ela leva mais tempo. Tem paciência? E eu abracei essa palavra profética e disse, Senhor, eu vou ter paciência. Parei de murmurar. De repente, ano passado, janeiro do ano passado, eu estava nos Estados Unidos com os amigos, de repente sai na CNN, a rede de lá, brasileira, é procurada pelo FBI por crimes de falsa comunicação de crime. Mesma coisa. Ela causou lá também outra. E pior, ela deu um golpe em outros brasileiros com mentira, dizendo que era advogada e outras coisas mais. Resultado, ela fugiu dos Estados Unidos, todos os bens dela foram apreendidos, ela está sendo procurada pela Interpol. Quando eu vi isso, eu caí o queixo, né? Aí eu liguei no Brasil, falei, saiu alguma coisa? No dia seguinte, William Bonner teve que falar, porque virou mídia na internet, Eduardo Bolsonaro colocou para frente, porque ela também prejudicou ele. O William Bonner é obrigado a falar que uma brasileira, uma jornalista, teve que citar o nome dela, para o brasileiro lembrar, teve que falar, a mesma pessoa que acusou o deputado federal, o pastor Marco Feliciano, que venceu o processo contra ela. Graças a Deus. Aí, 10 anos depois. Então, atravessar esses 10 anos não foi fácil. Né? Mas a vingança do Senhor é perfeita. Imagina,
uma moça do Brasil sendo agora perseguida pela polícia mais ferrada do mundo. Né? Uma criminosa internacional. Não pode pegar um voo internacional mais. Não pode fazer mais nada, nem na internet. Então, Deus faz essas coisas. Né? E a política tem esses altos e baixos. Então, não é fácil. Eu só estou na política porque o Senhor me mandou para lá. Nós temos exemplo de pessoas que foram para a política, como a Flor de Lis, e quando chegaram lá eu avisei, cuidado, isso aqui não é brincadeira. Né? Um crente se envolver na vida pública, se você está me ouvindo agora e pensa em ser político, ore a Deus primeiro. Ore a Deus e pergunte a Deus se é para você ir mesmo. Não vá pela emoção, não vá achando que você vai mudar o mundo, porque é muito complicado, mas é porque é um antro. Eu só estou de pé porque Deus me protegeu, porque Deus me enviou para lá. Bom, eu queria fazer perguntas agora sobre essa situação do Bolsonaro, mas infelizmente o tempo não dá. Mas só agora, que agora o Alexandre de Moraes abriu o sigilo, né, do processo que está lá, o Mauro Cid, e começaram a aparecer um monte de coisa, vídeo e áudio, não sei o que e tal. O que você acha que vai acontecer? É muito complicado, né? Porque existe a parte jurídica e existe a parte política, né? A parte política, porque embora o processo seja jurídico, esse julgamento todo, a natureza dele é política. Como é uma natureza política, existe vingança, né? Todo mundo está envolvido em vingança, né? As pessoas às vezes olham o Alexandre de Moraes, né, e falam tudo sobre ele, criar aqui um pensamento só para quem está nos ouvindo, para tentar entender a mente de Alexandre de Moraes. E entenda, não estou defendendo ele não, só estou querendo que vocês entendam por que ele age dessa maneira tão visceral. Imagine você alcançar o maior cargo de uma profissão no país, que é ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso é quase melhor do que ser presidente da República. O presidente da República precisa de voto, de 4 em 4 anos ele tem que tentar e só pode ser duas vezes. Agora, o ministro do Supremo Tribunal Federal é ad eterno. Ele tem um bom salário, todo mundo sabe como funciona o judiciário brasileiro, né? Tem tudo, você tem nome, você tem dinheiro, você chegou no ápice, as pessoas dependem de você, todo mundo presta continência para você. Você é na esfera humana no último topo, degrau. Né? É quase um quarto membro da Trindade. Tá lá. Imagina você ter tudo isso e não poder fazer uma coisa. Pergunte o quê? O quê? Você não poder entrar num restaurante com a sua família. É isso aí. Você não poder ir numa praia. Você não poder viajar. Você está lá em Roma. É isso aí. E tem alguém enchendo suas paciências. Então, o efeito da briga, né, da polarização, os apelidos que colocaram nele, criou nele um ódio. Alexandre de Moraes, ele tem ódio do bolsonarismo, ele pode nunca assumir isso. Ele tem ódio das pessoas que foram contra ele, que falaram contra ele. Então, existe um revanchismo por trás disso. Mas você acha que... Bom, eu acho que não dá nem tempo mais. Bom, mas eu quero... O que eu penso? Vou falar aqui o que eu penso. Eu torço para que Bolsonaro fique elegível para 2026, a gente caminhar ao lado do capitão. É possível? Na política brasileira tudo é possível. Nós temos um presidente que estava preso até dias atrás com todos os direitos cassados. Então tudo depende do sistema, tudo depende do momento, tudo depende do relacionamento Brasil e Estados Unidos agora. Tem o Trump aí no meio. O jogo da política não é jogo de damas, é um jogo de xadrez. Bom, Pastor Marco, obrigado por esse tempo aqui com a gente. Cara, foi muito legal, muito bom te receber e volte mais vezes. Poxa, agora eu quero voltar sempre aqui, agora que eu sei que é você. Né? Sempre que eu passar por São Paulo e tiver uma vaguinha, eu venho aqui. Tem muita coisa para falar. Eu acredito no Brasil e mais, eu acredito na igreja brasileira. Ontem eu terminei o culto pregando lá no Rio de Janeiro e eu falava sobre isso. Eu dizia às pessoas que o brasileiro acho que é um dos poucos povos do mundo que não tem um sangue puro. Quem é o brasileiro nativo? É o índio. Né? E nós estamos aí, nós temos 1 milhão de índios no universo de 220 milhões de habitantes. Então, o brasileiro, o sangue dele não é puro. Por que não é puro? Porque é uma miscigenação de raças. Né? Você chega num lugar, tem brasileiro de todas as cores, de todos os tamanhos, de todas as formas. Isso, para mim, é profético. Talvez por isso o brasileiro é querido em todos os lugares que chegue. E eu creio que Deus tem um compromisso com a sua igreja nessa reta final, com a igreja brasileira. Eu acredito no despertamento, acredito no avivamento, acredito no último despertar, no toque de uma trombeta para nós brasileiros. Então você que está aí do outro lado assistindo, ouvindo, acredite, não desista dos seus sonhos. Você que é da minha geração, ainda dá tempo, somos cinquentões, mas estamos de pé ainda. Os 50 de hoje é o de 30 de antigamente, né? Então Deus mudou, nos ajudou, e eu acredito nesse avivamento.
Eu acredito em pessoas como você, César, que leva esse tipo de debate sério, né, sem chocarrice, sem buscar apenas o clique, mas trazer o conhecimento. Parabéns à sua equipe e conte comigo sempre. Tamo junto. Obrigado, Deus abençoe.